Olá, caros alunos, professor Ivan de História. Hoje nós vamos falar sobre o reino de Angola, que na verdade é uma continuação, né, do tema do nosso capítulo, né, África Centro-Ocidental, né, no tempo do tráfico de escravos. Estamos dando um certo destaque, né, ao reino do Congo e Angola, justamente porque houve um processo muito grande, né, de escravização, né, das pessoas que viviam, né, nesses reinos, né, tanto do Congo quanto de Angola, e que foram trazidos aos milhões para a América. Então a gente precisa conhecer como é que se deu esse processo. Então, esse é o nosso convidado, a gente debruçar um pouco sobre esse tema, discutir um pouco sobre ele, e para que possamos a gente entender todo esse processo de migração dos povos vindos da África para a América. Lembrando que essa migração não foi uma migração espontânea, mas uma migração forçada, onde as pessoas eram capturadas, né? Tanto um processo de brigas, né? De guerras entre os diversos tribos, né? E reinos, quanto também num processo de caça, né? De busca, né? De empreendimento, uma coisa mais comercializada mesmo, em busca de pessoas, né, para atender às necessidades de mão de obra da recém-descoberta América, né, ou Novo Mundo, ok? Então, o que acontece? Próximo à ilha assim, de Luanda, né, que estava localizado no rei de Nedongo, né, que tantos outros reinos eram dominados pelo reino do Congo, né? O rei de Nodongo, né? Ele tinha um título, né, que acabou aproximando justamente o nome do país, depois colocado pelos portugueses, que era Negola, né? Vindo então os portugueses a dar esse nome Angola, né? Tem proximidade linguística. Muitos negociantes portugueses, né, fugiram do controle da monarquia, né, do Congo, né, e das taxas cobradas por ele, né? Por exemplo, os habitantes das ilhas de São Tomé, por exemplo, né, que fica ali no Golfo da Guiné, eles criaram em 1526 um tráfico clandestino, né, para escravizar pessoas, né, de uma região que fica no sul do reino de Ndongo, né? Então, foi por meio justamente desse tráfico clandestino, né, que não tinha o aval, né, da coroa, que eles eram trocados, né, por diversos produtos, né, sobretudo bélicos, né, o que fortalecia o poder, né, dos reinos, né, daquela região. Então, era sobretudo armas de fogo, né, machados, facas, sobretudo dessa maneira, né? Então, milhares então de africanos, né, vieram da costa, né, da Angola dessa maneira. Então foi que eles chegaram à América. Uma coisa importante que a gente precisa destacar é que quando a gente fala do Congo, do reino do Congo, reino da Angola, né, nós devemos lembrar que a estrutura política, né, dos dois eram diferentes, né? Por quê? No reino do Congo, né, a estrutura, né, política, né, era diferente, né? O que acontece? Um era mais centralizado do que o outro, né? No caso do Congo era muito centralizado, enquanto da Angola já não era assim tão centralizado também. E isso colocava, né, o rei Nodong, né, um constante problema, que era o que ele não tinha um exército permanente, né? E as suas forças militares, é óbvio, precisavam, né, de alianças com outras tribos, né, outros chefes tribais chamados de sobas. Tá ok? Muito bem. Então acontece, os portugueses chegam em Angola, tá, em busca de quê? De escravos, desde o início do século 16, né? Mas só em 1576
quando eles fundaram a cidade de São Paulo de Luanda, então que eles passaram então, a estabelecer um contato mais frequente com a população de Ndongo, né? De se chamar Angola, né? E o que eles buscavam? Metais preciosos, né? Pedras preciosas, né? Então, nessa busca, né, que era imperioso para o desenvolvimento, né, para a riqueza da coroa, foi que eles criaram a capitania e governança de Luanda, né? Ou seja, começaram a se estabelecer ali uma população local, um governo local ali, uma administração para conquistar e colonizar esse continente. Para isso foram criados, então, uma série vamos dizer assim, de fortificações, igrejas, casas, né? Que davam as condições necessárias para eles se estabelecer ali. Como era muito próximo, né? Essa ocupação dessa tania, dessa governança, né? Isso trouxe um profundo desagrado ao reino Ndongo, né? Porque essa fundação dessa capital, né, em São Paulo de Luanda, ela, na verdade, era muito próxima, né, do reino de Ndongo, né? Então, houve muitas lutas, né, e gerou muitos escravos, né, escravizados, né, que acabaram sendo embarcados para o Brasil, né? Então, como havia um desagrado por parte dos chefes tribais, né, chamados Sobas, né, para com o rei Ndongo, né, então esses Sobas acabaram se aliando aos portugueses, né, procurando de alguma forma tirar alguma vantagem também comercial com os portugueses, né? Só que aconteceu que chegando os portugueses, né, onde eles acreditavam existir minas de metais preciosos, né, principalmente, eles não encontraram, né? Encontraram, na verdade, minas de chumbo, que não tinham um grande valor no mercado. Isso no ano de 1603. Então, eles fizeram o quê? Eles desistiram de continuar avançando para o interior, né? Mantendo-se no litoral, né? Na capital de Luanda, né? Que passou a chamar-se de Capitania de Angola, né? E com a finalidade agora, sim, né, de explorar extensivamente, né, o comércio de escravizados, né, e exportá-los, né, um número cada vez maior para, sobretudo, o Brasil, né, que era a extensão, né, das terras descobertas recentemente, né, pelos portugueses, né? Então, quem controlava esse tráfico, né, na África, né, no reino ali de Angola, eram os Sobas, né? Os portugueses, eles, na verdade, eles criaram chamados presídios, né, que eram pequenas fortificações no interior, né? E os comerciantes africanos levavam esses escravos, né, obtidos durante esses conflitos, essas guerras, esses ataques, né, e também os constantes ataques de fazer as aldeias menores, tribos menores, né, com a intenção de aprisioná-los e levá-los, né, a esses presídios, né, que eram, na verdade, como se fosse um banco, né, de escravizados, né? E eles ficavam ali por meses, né, acorrentados, né, para que depois, então, eles fossem transportados a pé até os portos em direção à América, para o Brasil, né? E por que isso se intensificou? Porque era um negócio altamente lucrativo, né? Tanto que outros reinos, como a França, Inglaterra, Holanda, por exemplo, passaram a se interessar pelo comércio de escravos, também na costa da África, né? E como a coroa portuguesa tinha essa exclusividade, né, ele sentiu-se ameaçado, né? Foi quando, em 1617, Mebande, né, se tornou o rei de Ndongo, né? E o governo português, né, acabou declarando guerra ao esse reino de Ndongo, né? E ele, então, para isso, ele construiu um forte, né, em Ambaca, né, que ficava muito próximo à capital de Ndongo, né?
E o rei considerou a atitude, né, uma afronta, né, tal a sua proximidade, né, com a sua tribo, né, com o seu reino. Então as guerras se intensificaram, né, se tornaram cada vez mais constantes, né, e maiores, né. Então o que aconteceu? Para que houvesse uma retirada era necessário haver uma negociação. E então, agora no poder Mebande, né, ele envia como uma espécie de uma embaixadora uma embaixadora do reino de Nigola, né, a sua irmã chamada Nizinga, né, que a gente viu no capítulo anterior, né. Só que 2 anos depois, em 1624, o rei foi assassinado. Não se sabe exatamente o motivo, mas acredita-se que tenha sido a sua própria irmã, né, para ascender ao trono, que tenha sido a autora, né, a responsável por esse assassinato do rei Nodongo, né? Aqui a gente tem uma representação, né, da África, né, no século 17. Né? O reinado de Zinga, representado nessa imagem aqui, né, muito bonita, né, uma estátua, né, a rainha guerreira, né, de Angola, né, evidencia a sua importância, né, na defesa do povo angolano. Né? Isso aqui está em Luanda, né, em Angola. Né? Então, no reinado de Nzinga, que agora ascendeu ao trono, né, foi um reinado de inúmeras guerras contra os portugueses. Né? Inicialmente, ela ia ser enviada como uma embaixadora, né, em busca de paz. Né? Agora, já no trono, né, ela também entende uma provocação nessa presença, né, dessa fortificação, né, na cidade, né, próximo ao seu reino, e até a presença portuguesa também, né, na África. E esse forte construído em Ambaca, né, foi uma exigência a sua retirada por parte de Nzinga aos portugueses. Né? Mas os portugueses, percebendo a importância desse comércio lucrativo, né, não queriam abrir mão. Então o que aconteceu foi que os portugueses, em menor número, eles se aliaram aos Sobas, né? Como nós falamos, são chefes, né, tribais, né, de aldeias, né, no reino de Angola. E nessa aliança, né, eles procuram tentar colocar um rei dessas tribos ali. Né? Mas isso não foi à frente, porque os Sobas também entendiam que o rei precisava necessariamente ser da linhagem de Mibande, né? E nesse caso, né, quem era dessa linhagem era justamente a rainha guerreira, Nzinga. Então, para minar a força portuguesa, né, evitar esse tráfico de escravos, né, o que Nzinga fez? Ela passou a atacar as feiras, né, onde se vendiam os escravos, compravam os escravos, né? Dessa forma, ela bloquearia, né, as rotas comerciais. Né? Uma outra tática também utilizada, né, também foi que libertar esses escravos, né, em vez de se tornarem escravos do seu reino, né, ela libertava eles e contava, né, com a fidelidade deles, né, em lutar ao lado, né, de Nzinga. Né? Além também, que foi o principal trunfo, foi, na verdade, contar com o apoio, né, dos temidos Jagas, né, que eram especialistas em tática de guerrilha, né, treinados desde muito criança, muito cedo, né, tanto homem quanto rapazes, meninos e meninas. Né? Então, essas constantes resistências do reino de Nzinga, né, os portugueses perceberam que eles não tinham chance, né, de vencer a rainha, né, por mais que eles tentassem. Eles viam o seu comércio de escravos na região sendo profundamente prejudicado. Né? Então, ela trouxe um prejuízo muito grande, né, esse comércio, né, de pessoas escravizadas. Aqui a gente tem uma imagem muito interessante, né, que mostra aqui a Nzinga, né, utilizando-se de arco e flecha, né,
outros instrumentos aqui, né? E uma coroa que mostra sendo seguida, né, pelos seus súditos aqui, né? O que mostra o seu espírito, né, guerreiro, né? Então, nesse tempo, né, em que os portugueses, né, estavam em constante luta, né, com o reino de Nzinga, né, surge a figura de um outro reino, né, os holandeses, né? O que aconteceu? Em 1641, a cidade de Luanda, ela passa aos domínios holandeses. Eles tomam, né, conseguem guerrear contra os portugueses, né, e eles se apropriam, né, desse domínio aí, né? Foi então que Nzinga, né, viu essa possibilidade de fazer uma aliança dos portugueses com os holandeses contra os portugueses, né? Só que o negócio, né, de escravos na cidade de São Paulo de Luanda era muito lucrativo. Os portugueses não estavam dispostos a perder esse negócio altamente lucrativo, né, que passou agora às mãos dos holandeses. Então, em 1648, 7 anos depois, os portugueses, né, enviam, né, Salvador Correia de Sá e Benavides, né, do Brasil, com uma armada muito poderosa, né, e conseguiram expulsar os holandeses de Luanda, né, 7 anos depois de terem ocupado essa região, né. E então dá início às chamadas guerras angolanas, né, ali, né, porque se intensifica ainda mais esse conflito, né, entre portugueses e Nzinga, né. Só que apesar de serem durante anos, né, que se seguiram, né, essa guerra entre Nzinga, né, com seus exércitos de angolanos e Jaga, né, os portugueses perceberam, né, que isso pareceu uma coisa interminável, né? Então foi então que eles buscaram então um acordo diplomático com a rainha, né? Depois de muita guerra eles chegaram a um acordo em 1656, como a gente observa, né, da retomada de 1648, né, dos portugueses do reino holandês, né, pelos portugueses, né, se passaram muito tempo e nesse tempo aqui foi tempo de intensos conflitos, né, entre esses dois reinos, né, português e de Nzinga, né. Então foi quando houve um acordo, né, de paz foi assinado entre esses dois reinos, né. Nzinga aceitou o cristianismo, né, permitindo que padres entrassem no seu território, estabelecendo então relações comerciais, né, com os negociantes portugueses de Luanda, né, e Nzinga conseguiu consolidar o seu reino, né, um reino independente, né, sem que houvesse interferência de Portugal, tá ok? Então, a gente tem aqui uma representação muito interessante, né? Mas antes a gente vai falar sobre o falecimento dela, né? Dessa rainha guerreira, né? Ela faleceu em 1663, né? Após 39 anos de reinado, né? Um tempo muito considerável, né? E nos 70 anos que se seguiram, né? O reino de Nodongo foi governado apenas por mulheres, né? Continuaram mantendo essas relações comerciais com portugueses, né? E Nodongo certamente foi um dos reinos que mais forneceu pessoas escravizadas para o Brasil. E nessa imagem a gente percebe aqui, né, o funeral da rainha Nzinga, né, que havia sido convertido pelo cristianismo, pelos portugueses nesse acordo diplomático. A gente vê aqui à frente padres, né, representantes do povo de Nodongo, né, e aqui, né, a rainha levando para ser sepultada, né. Esse é um quadro que está na Universidade de Harvard, né, em Massachusetts, Estados Unidos. Ok? Então ficamos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido e a gente se vê então no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço a todos.